Pronto, podemos? Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e também agradecer a vocês que nos assistem, vocês de São Paulo e de todo o Brasil. Tá? Nesse nosso encontro de hoje, no nosso curso de Química, tá? E vamos tratar aí o assunto que eu escolhi para falar com vocês é sobre a tabela periódica dos elementos. Antes de entrar no assunto de tabela, né, periódica, mais especificamente, eu preciso fazer uma pergunta para vocês, tá? Vocês já se perguntaram, né, ou já pensaram em montar a sua própria empresa? Né? Sei lá, talvez vendendo ovos de Páscoa, né? Muita gente gosta de ovos de Páscoa, né? Ah, tudo bem, mas como é que você ia ganhar dinheiro em épocas fora de Páscoa? Como é que você iria ganhar dinheiro? Né? Como é que a sua empresa iria sobreviver? Ah, tudo bem, eu vou vender óculos de sol, né? Muitas pessoas gostam de usar o seu óculos de sol, né? Mas aí iria surgir um outro problema, né? Como você iria ganhar dinheiro em épocas que não tivesse sol? Né? Por exemplo, aqui no Brasil, principalmente aqui na região sudeste, o sol ele costuma aparecer por volta de setembro, vai até fevereiro mais ou menos, né? E nas demais épocas do ano, como é que você iria ganhar dinheiro? Tá, vender camisa da seleção brasileira? Pode ser, mas o Brasil, né, na maioria das vezes, só joga, né, aqui no Brasil de 4 em 4 anos, né? Ou né, os jogos do Brasil de maior expressão de 4 em 4 anos. Perceba como é difícil você trabalhar, né, ou depender de produtos sazonais, né? Ou seja, produtos que têm certos picos, né, altas de venda em certas épocas do ano. Tá? Quando isso acontece, né, quando determinado produto, né, ele está sujeito a períodos sazonais, tá? A gente diz que esses produtos eles, estão submetidos a eventos periódicos. Tá? O que seria um evento periódico? Evento periódico é quando um fenômeno acontece, tá, de tempos em tempos, tá, seguindo um grau de repetição. Tá? Então, por exemplo, se um evento acontece numa determinada época, depois ele acontece numa outra, né, num outro momento, tá? Esse intervalo de tempo da repetição, tá? Vai ser chamado de período. Tá? Uma característica de um evento periódico, tá? É que ele pode ter um mínimo e um máximo, tá? Ou o máximo para o mínimo. Ele pode ir de um mínimo para o máximo, do máximo para o mínimo. Isso vai se repetindo, tá? Então é essa repetição que vai caracterizar a periodicidade, tá? E sempre com base em um determinado parâmetro. Quando um evento ele não está sujeito a um período, tá? Ou ele não segue uma repetição, né? Uma frequência, dizemos que esse evento ele é aperiódico, tá? Ou sem período. Tá? A característica desse fenômeno, né, que não segue uma determinada frequência, não segue um período, tá? Embora ele também vai ter uma base, vai seguir um certo parâmetro, vai ter um parâmetro, né, como base, tá? É que ele tem apenas dois tipos de comportamento. Tá? Ou ele só cresce, tá? Ou ele só decresce. Tá? Ou ele só cresce ou ele só decresce. Tá? Diferente do evento periódico, né? Ele vai ter um mínimo, um máximo para o mínimo, isso vai se repetindo, tá? O aperiódico, ele só tem, ou ele só cresce ou ele só decresce, tá? Mas o que isso tem a ver com o nosso assunto de hoje, né? Tabela periódica. Pode não parecer, mas tem muita coisa a ver ou tudo a ver, tá? Por que a gente diz isso? Por volta do século XVIII, tá, muitas das descobertas no ramo científico, tá, na área da ciência, aconteceu justamente por causa de descobertas, tá, de elementos químicos. Tá? E os cientistas eles perceberam que muitos desses elementos, tá, eles tinham certa
certas particularidades, certas semelhanças em determinadas propriedades, principalmente químicas, tá? E aí se houve tentativas, né, várias tentativas de agrupar esses elementos que tinham semelhanças nas suas propriedades químicas, tá? Uma dessas tentativas foi feita por um químico alemão chamado... Deixa eu ver se eu pego a minha cópia aqui, que o nome é alemão, eu não vou me atrever a falar, tá? Dobenheim, tá? Por volta de 1829, tá? Que ficou conhecido como Tríades de Dobenheim, tá? O que esse químico ele fazia? Ele pegava os elementos que tinham semelhanças em algumas propriedades e ele foi agrupando de 3 em 3, tá? Uma das tentativas dele. Então, por exemplo, ele pegou o cálcio, o estrôncio e o bário, tá? Ele percebeu que esses 3 elementos, tá? Eles tinham propriedades químicas muito parecidas. Depois ele pegou o fósforo, o arsênio, tá? E o antimônio, tá? E ele agrupou também esses 3 elementos juntos, tá? Porque ele percebeu que esses elementos eram muito parecidos em algumas propriedades químicas. Pegou o cloro, o bromo e o iodo, também agrupou. E por último, né, ele pegou o ferro, o cobalto e o níquel. Tanto é que em algumas tabelas nos nossos dias de hoje, tá, ela tem essa representação, esse símbolo aqui, tá, ou melhor, esse desenho, né, que representava aí as tríades de Dobenheim, ok? Mais tarde, em 1862, tá, um químico francês, Jean Courtois, ele fez o seguinte, né? Ele pegou o que se chamou aí mais tarde de parafuso de telúrio, tá? O que Jean Courtois fez? Ele pegou os elementos, tá? Ele agrupou em camadas, tá? Com 16 elementos. Esses elementos eles tinham propriedades muito parecidas, tá? Então ele foi dispondo esses elementos em espiras, tá? Em cada camada, ou em cada espira, ele colocava 16 elementos que tinham comportamentos muito parecidos, tá? E aí ficou conhecido como parafuso de telúrio. Naquela época lá, quando o Jean Courtois ele usou esse método, né, de agrupar os elementos, né, ninguém deu muita atenção, tá? Não foi para frente. Mas o Jean Courtois ele percebeu que a massa dos elementos, né, em cada camada, em cada espira, ele agrupava os elementos de acordo com a massa, tá? Jean Courtois percebeu isso, tá? Mais tarde, em 1864, tá, um químico inglês chamado Newlands, né, também ele fez na verdade ele fez um aprimoramento do estudo de Jean Courtois, tá, do químico francês. Tá? O que esse químico inglês Newlands fez? Ele pegou os elementos, também dispôs em camadas, tá, só que com 7 elementos, tá? E aí ele percebeu que tinha os acontecimentos, né, ou algumas propriedades desses elementos. Por exemplo, ele ia do primeiro até o 8º elemento, depois voltava, ia do segundo até o 9º elemento, do terceiro ao 10º, ou seja, tinha um intervalo, tá, de 7 elementos, tá? Ia do primeiro ao 8º, do segundo ao 9º, do terceiro ao 10º, tá? E aí o que ficou também conhecido como as oitavas de Newlands, tá? Como acontece já na música, né? Para cada nota musical tem a sua oitava, tá? E da mesma forma do Dobenheim, tá? Ou melhor, de Jean Courtois, essa descoberta de Newlands não teve muito sucesso, tá? Foi só mais para frente, tá? Em 1868, tá? Quando um químico russo, e aí os russos entrando em ação, Dmitri Mendeleev, né? Talvez aparece em alguns livros, Mendeleev, mas o correto é Mendeliev, tá? Porque era russo, né? O que ele fez? Ele pegou todas essas
tentativas anteriores, né, de Jean Courtois, de Newland e de Doberheim, ele juntou tudo, porque ele percebeu que todas essas tentativas, né, tinha a massa do elemento químico como característica. Tá? Então o que Mendeleev fez? Ele pegou, ele classificou todos os elementos, né, ele usou a massa dos elementos como característica para distinguir ou diferenciar de um átomo para o outro. Tá? E isso a gente mais ou menos que usa até hoje. Né? Lógico, a tabela periódica como nós conhecemos hoje, se percebe que houve uma evolução. Né? A cada tentativa, a cada descoberta, vai se estudando, vai se fazendo novas descobertas e vai se aprimorando. Ok? E aí, até que chegou, lógico, né, na tabela periódica que nós conhecemos hoje. Né? Por exemplo, hoje nós classificamos a tabela, ela vai estar disposta, os elementos, né, vão estar dispostos em períodos sempre na vertical, tá? Períodos sempre na vertical. Famílias ou grupos sempre na horizontal, sempre na horizontal. E nessa tabela aqui a gente pode destacar algumas coisas, né? Aliás, para que serve a tabela periódica, né? A tabela periódica não é só um agrupamento de elemento químico, tá? A tabela periódica, ela tem uma grande vantagem, ela é uma grande ferramenta do estudo da química, porque ela pode prever como é que um determinado elemento químico ele vai interagir com outro elemento químico, tá? Na tabela periódica, né, à medida que você vai estudando, né, você percebe algumas características. A gente vai vendo isso com o tempo. E depois esses elementos químicos que vão formar uma substância ou um composto, tá? Com a tabela periódica é possível prever como que se dar uma certa reação ou transformação química. Beleza? Por exemplo, nós temos aqui as famílias, né? Ou grupos. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Só esses números é uma representação que se usa nos dias atuais, tá? Uma representação que se usa nos dias atuais, do 1 até o 18, tá? Ou seja, indo do hidrogênio até o hélio, tá? Essas duas colunas na vertical, essas duas famílias, tá? São os, chama esse caso aqui, primeira coluna, são os metais alcalinos, tá? Metais alcalinos. Segunda família, ou segundo grupo, tá? Família 2, são os metais alcalinos terrosos, porque eles são encontrados em minérios, tá? Da família 3 até a família 12 são os elementos de transição, tá? Da família 3 à família 12, elementos de transição, tá? E da família 13 à família 17 são metais, ok? Família 18 ela é uma família especial, que são os gases nobres. Ou seja, gases nobres são elementos, tá? Que eles praticamente não interagem com outros átomos, tá? Eles já estão estáveis. Todos eles têm 8 elétrons na camada de valência, tá? Então já são estáveis. Com exceção do hélio, tá? O elemento hélio, ele tem 2 elétrons na camada de valência. Então o hélio ele vai interagir com algum outro átomo. Bom, como nós falamos, esse 1 sem letra é uma representação que usamos hoje, tá? São os representativos, tá? Então os números sem letras que classificam as famílias, família sempre na vertical, tá? São os elementos representativos, tá? 1A, 2A, 3A, 4A, tá? E essa notação, né, de letra com número a gente não usa mais hoje em dia, tá? E aí B, né, porque significava de transição, tá? Entre aspas, por assim dizer, como se fosse uma segunda classe de elementos, tá? Detalhe,
7A são a família dos halógenos, tá? Família 7A, família dos halógenos, ou seja, elementos dessa família 7A são formadores de sais. Então, por exemplo, cloro, tá? E sódio, cloreto de sódio, é um sal, tá? Flúor e lítio, fluoreto de lítio, é um sal, tá? Então, esses elementos da família 7A, tá? Eles são formadores de sal, geralmente com algum metal, beleza? Família 6A são os calcogênios, tá? Família 6A são os calcogênios, ou seja, formadores de cobres, tá? É comum minérios de cobre ter uma certa quantidade ou percentual de oxigênio e de enxofre, tá? Oxigênio, enxofre, S do grego sulfur, tá? Então, família 6A são formadores de cobres, tá? Detalhe, elemento boro, aqui é bromo, tá? Br é bromo, B boro. Boro, silício, arsênio, telúrio e polônio. Em algumas tabelas, ainda hoje, é possível ver, tá? Ou classifica, tá? Esses elementos como semimetais ou metalóides. Semimetais ou metalóides. É uma expressão que a gente já não se usa muito mais, tá? Evitem usar, principalmente se você for fazer uma prova de segunda fase dissertativa, usar a expressão semimetais, tá? Já não se usa mais isso. Se conceituava antigamente, porque semimetais, né? Se conceituava que esses elementos, eles eram o limite entre os não metais e os metais, tá? Hoje, né, atualmente, se conceitua que desses elementos, tá, toda essa região são metais, beleza? E os demais aqui não metais. Deixa eu ver mais algum detalhe. Gases nobres falamos, metais falamos, ametais falamos. Vou pegar um caso de um elemento, tá? Um elemento químico em questão, tá? Nota, quando a gente fala elemento químico, tá? É importante dizer que elemento químico é o conjunto de todos os elementos na natureza, tá? Que tenham as propriedades, por exemplo, se pegar o carbono, tá? Elemento químico carbono é o conjunto de átomos, tá? Na natureza que tem 6 prótons e tem a massa 12. Ou seja, existem outros átomos de carbono? Existe. Tá? Existe, por exemplo, outros átomos de... Deixa eu ver um caso aqui. Magnésio? Existe. Tá? Então, aqui, no caso, são todos... quando se fala elemento químico, é um conjunto de átomos na natureza que tenha essas propriedades. Ok? Então eu peguei aqui o caso carbono, tá? E esse elemento aqui, família 14 ou antiga 4A, tá? Vamos dar um zoom nela. Então vamos fazer algumas análises. Esse C, tá? É o símbolo do elemento, tá? O C é o símbolo do elemento. E aqui o nome do elemento, C carbono. Detalhe, né? Se você perceber, por exemplo, se pegar o carbono, começa com a letra C. Se pegar o cálcio, começa com a letra C. O cobalto, começa com a letra C. O cloro, começa com a letra C. Tá? Na elaboração da tabela periódica, o que foi feito? Os elementos, eles eram dispostos e classificados com a letra maiúscula, tá? Com uma letra maiúscula. Se essa letra maiúscula ela se repetisse, tá? Para diferenciar de um elemento químico do outro, se escreveria a próxima letra sempre minúscula, ok? Então, se eu pegar C, no caso carbono, e Ca, cálcio. Então, eu classifico, né, para diferenciar o carbono do cálcio em termos de símbolo, tá? Coloca-se a primeira letra minúscula. No caso do cromo, a
primeira letra minúscula. O cloro, tá? A primeira letra minúscula depois da maiúscula. E assim vai, beleza? Então, caso vocês vejam algum elemento que tenham letras, a primeira letra igual, sempre se escreve para diferenciar um do outro a próxima letra minúscula. Então, só voltando, né? Símbolo químico, nome do elemento químico, tá? Esse 6 é o número atômico, ou seja, é o número a quantidade de prótons do elemento, tá? A quantidade de prótons do elemento. Hoje é o conceito, né? A ideia que a gente usa para diferenciar um átomo de outro é a quantidade de prótons, tá? Então, os átomos de carbono têm 6 prótons, tá? Os átomos de cloro existentes na natureza têm 17 prótons, tá? Então, o número atômico Z é a quantidade de prótons que tem no elemento químico, ok? Massa atômica. A massa de um átomo, tá? Ela corresponde à quantidade de prótons e de nêutrons, né? Vai estar ali naquela região do núcleo, tá? Então a massa do átomo basicamente ela é constituída, né? Ela é composta do que está ali no núcleo, no interior do átomo, beleza? Como no caso o carbono tem 6 prótons, que é o que eu uso para identificar ou para classificar um átomo, tem 6 prótons, tá? E a quantidade, a massa, né, de um átomo, ela é composta por prótons e nêutrons, tá? Então, e aqui na nossa tabela periódica, os elementos estão dispostos no seu estado fundamental, ou seja, eles estão neutros, tá? Eles não têm carga positiva e nem negativa, eles são neutros, tá? Então, para o átomo de carbono, tá? Esse átomo de carbono, ele tem massa 12, então eu pego a quantidade de prótons e somo com a quantidade de nêutrons, ok? 6 prótons, 6 nêutrons, tá? Vai ser a quantidade de partículas, tá? No caso, 12. Por que 12,7? Esse 12,7 é o que nós chamamos de massa relativa, tá? O 12,7 aqui é o que nós chamamos de massa relativa. Como assim relativa? Existem outros átomos de carbono na natureza, ou os seus isótopos naturais. Iso, igual, topo, topo, lugar. Ou seja, isótopo vai ser outro átomo, né, outros átomos daquele elemento químico que vai estar numa mesma posição. Então, se eu pegar todos os átomos que existem na natureza, tá? E aí eu vejo o percentual que eles aparecem na natureza, tá? Eu somo a massa pelo percentual que ele aparece, ok? Eu pego a quantidade de prótons, pego a quantidade pelo percentual que ele aparece na natureza, multiplico, somo todos eles e faço uma média ponderada, ok? Então essa massa aqui, ó, 12,7, é uma média ponderada dos átomos de carbono que existe na natureza. Esse átomo e os seus isótopos. Deixa eu ver se tem mais uma coisa. Sim, em rosa aqui, tá, seriam os lantanídeos e os actinídeos. Nome meio complicado, né? Lantanídeos e actinídeos. Elementos que foram, no caso, descobertos, tá? Com o tempo, por exemplo, esses vagos aqui seriam elementos que seriam descobertos mais à frente. Por exemplo, depois do polônio, tá? Vinha o Livórnio, uma coisa assim. Não me recordo agora o nome, porque elementos foi descoberto recentemente, tá? Não tem muito tempo. Então, antigamente se deixava, quando você previa que em algum determinado tempo seria descoberto algum elemento químico, tá? E as propriedades, né, eles seguem, tem uma tendência de ter uma certa propriedade, se deixava esse espaço em branco, ok? Então, vimos gases nobres, tá? São elementos já estáveis, fazem poucas
ou quase nenhuma interação ou ligação com outro elemento, com exceção do hélio, que tem 2 elétrons na camada de valência. Família 7A são os halogênios, formadores de sais, tá? Família 6A, os calcogênios, que no caso vai se interagir com minérios, né, que tem o cobre na sua composição, então vai ser formadores de cobre, tá? Por exemplo, oxigênio e enxofre. Minérios têm esses elementos, tá? Alguns minérios têm na sua composição oxigênio e enxofre. Então, elementos da família 6A vão ser formadores de cobre. Da família 3, a família 12, né, ou antiga 3B e 2B, são os elementos de transição. Família 1, tá, até a 8, tá? Família 1 até a 8, tá? São os representativos. Detalhe, hidrogênio, tá? Embora esteja na coluna dos metais aqui, hidrogênio não é metal e nem é ametal, tá? E também não é gás nobre, tá? E também não é gás nobre. Hidrogênio, ele é um elemento químico particular porque ele tem características próprias, tá? E ele consegue reagir ou interagir muito fácil com outros elementos. Hidrogênio só tem próton, hidrogênio não tem nêutron, ok? Só os outros seus isótopos que tem nêutrons, tá? Sim, eu não falei aqui, né? Esse 2,5 no caso do carbono, eletronegatividade, é um conceito de química que a gente vai ver mais na frente, que está relacionado à capacidade ou à possibilidade de um átomo doar ou receber elétrons, tá? E aí, não hoje, não dá, mas na tabela você consegue prever, né, com esse número, de acordo com esse número e com o raio atômico do átomo, tá? Átomo tem raio atômico, você consegue prever se um átomo ele tem a tendência de doar ou receber elétrons, beleza? Não falei também, mas não esquecendo, mercúrio, usado em termômetros, e bromo. Por que está em azul? Esses dois elementos, na temperatura ambiente, na nossa temperatura ambiente, tá? Eles são líquidos, tá? Todos os demais aqui estão no seu estado fundamental. Exceção do bromo e do mercúrio, tá? Eles, em condições normais, em condições ambientes, eles são líquidos, ok? Deixa eu ver. É isso, né? É isso. Na próxima aula, no nosso próximo encontro, sim. No caso aqui, ó, carbono e alguns elementos, tá? Você vai ver na sua tabela, tá? Esse 2, 2P2, tá? Se eu somar esses dois números de cima, 2 e 2, dá 4, tá? Ou seja, final da configuração eletrônica, tá? Com esses números você consegue prever, tá? Vamos em aula específica, quantos vai ser o tipo de ligação, tá? Que o átomo vai fazer. Se ele vai doar ou vai receber elétron. No caso aqui, dá para saber que o carbono ele faz no máximo 4 ligações químicas, tá? Explicação do porquê do gás metano, né? Porque do gás metano, tá? É um carbono com 4 átomos de hidrogênio, tá? E aí a explicação vem daqui, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Próximo encontro a gente volta aí com mais alguns detalhes da tabela periódica, ok?